Olá pessoal, boa tarde. Resolvi gravar esse vídeo hoje, nessa tarde, hoje é quarta-feira, para um pouco conversar com vocês, um pouco da nossa opinião do sindicato sobre toda essa questão do acordo que a gente teve aí nessas últimas 3 semanas com a Embraer, né? E também um pouco sobre a opinião do que está acontecendo no país. Eu achei importante fazer um pouco desse vídeo porque esses dias foram muito cansativos, todo o processo da negociação, as discussões. Eu acho que vocês trabalhadores também que estão assistindo esse vídeo, tenho certeza que vocês também ficaram muito ansiosos com relação ao tema todo, certo? E não tem como não ficar, porque tem a ver com nossos empregos, nossos direitos, nossos salários e principalmente nesse momento com a saúde e com a vida. Então, assim, antes de mais nada, eu quero agradecer a todos os trabalhadores e trabalhadoras que durante esse período depositaram confiança no sindicato, aguardaram a gente aí com paciência. Nem todas as informações a gente, infelizmente, às vezes sabe responder, mas a gente corre atrás aí para tentar responder de alguma maneira, certo? E aí eu acho que era importante compartilhar esse vídeo para vocês assistirem também, ter um pouco da nossa opinião. Bom, primeiro sobre o acordo em si. Vocês viram aí alguns vídeos dos outros diretores do sindicato, o Selva e o Alemão enviaram ontem, vocês viram no site do sindicato, viram o nosso companheiro do sindicato, o Heller, que é o presidente do sindicato, e eu também nas lives dizendo que nós somos contra o acordo. Então, independente do que você votou ontem ou votou hoje de manhã, ou se você ainda vai votar, porque a votação vai acabar só amanhã, quinta-feira, às 13 horas, independente de se você votou ou não, é importante que fique claro que a opinião do sindicato é que o acordo é muito ruim. E nós, diretores, cipeiros, nós estamos votando contra o acordo. Eu já votei, inclusive, já votei contra o acordo. Né? Se fosse uma assembleia, meu braço estaria levantando contra. E nós chamamos os trabalhadores a votarem contra. Nós achamos que o acordo ele é ruim. E por que ele é ruim? Porque a empresa propõe cortes no salário que são muito ruins, são muito drásticos. E esse corte no salário dos trabalhadores, ele vai afetar o cotidiano nosso para os próximos meses. Então, inclusive, não vai ter adiantamento. Para quem sai de layoff, não tem adiantamento. Para quem sai de layoff, só vai ter um pagamento no final do mês. E você tem que se preparar para organizar sua vida financeira para isso. E, por exemplo, para dar um exemplo, a empresa está tendo uma grande economia. Para pegar, existem 4 faixas de salário, certo? Esse vídeo não é para falar sobre as faixas, mas para falar só do exemplo de quem vai ter desconto de 25% do salário. Porque tem outros que o desconto vai ser maior. Vai ter esse desconto e do dinheiro daquele 75% que você vai receber, o governo está entrando com a parte, dentro desse 75 está a parte do governo. Tem gente que está achando que a parte da Embraer é 75 e depois tem a parte do governo. Não é. A parte do governo está dentro desse 75. Então a Embraer, além de já estar economizando, para esse exemplo de 75%, né? Além da Embraer já estar economizando em 25% do seu salário, ela na verdade está economizando mais. Por que ela está economizando mais? Porque ainda tem 1.200 do governo. Então, nisso tudo, nesse acordo, o único que ganha de verdade são os acionistas da Embraer. São os únicos, os únicos. E esses acionistas da Embraer não estão nem no Brasil, estão lá na Europa, estão nos Estados Unidos, são magnatas, são burgueses, entende? Essa é a realidade. Esses estão se dando bem com esse acordo, não a gente. Nós, trabalhadores brasileiros, vamos ficar aqui, nós vamos ter que pensar um pouco mais na hora de fazer a compra. Se você fez uma compra essa semana passada, com o salário que você recebe, no mês que vem você vai ter que repensar como você vai fazer a compra. Eu fui no mercado hoje, e vou ser bem sincero, eu tô espantado com o preço das coisas, entende? A banana tá R$5, entende? Eu fui no mercado que não vou fazer propaganda aqui não, mas eu fui no mercado que é considerado barato em São José dos Campos. Tomate, entende? O alho hoje, eu fui ver, o preço do alho tá R$44 o quilo. Deve ter problema com safra, tal, mas R$44 o quilo. O preço das coisas está absurdamente alto. Então a empresa propõe nesse acordo um corte no nosso salário que prejudica nós, vai prejudicar a nossa vida e de nossas famílias. Sendo que a empresa tem condições financeiras de garantir para a gente. Então, por exemplo, o acordo de layoff é 2 meses. Nós fizemos um estudo, eu vou mandar depois o estudo nosso em PDF para vocês também lerem. É um economista do sindicato que fez, e é o ILAES, é um instituto econômico que assessora o sindicato. Ele fez um estudo que demonstra que a empresa tem condições de sustentar a gente em casa. Então, esses 2 meses de layoff, ela podia muito bem deixar a gente de licença remunerada, ela tem dinheiro em caixa para sustentar a folha de pagamento, para sustentar todo mundo em casa por conta da pandemia, e não teria prejuízo nenhum, entende? O prejuízo que ela teria, ela poderia recuperar isso muito facilmente. É como um amigo hoje mandou para mim. A empresa gastou no ano passado com a divisão entre Embraer e Bond, foi aquele rolo todo, com a Emboran, ela gastou mais de 400 milhões.
Imagina, 400 milhões ela gastou para dividir. E agora, no momento de crise, onde as pessoas têm que ficar em casa para se proteger, onde elas vão gastar mais dinheiro com comida, vão gastar mais dinheiro com a conta de luz, com a internet, ela faz o quê? Propõe reduzir o salário para prejudicar a gente e ainda economiza, porque o dinheiro do governo vai vir para a gente, entende? Então, assim, eu acho lamentável. Esse foi o motivo do sindicato ser contrário ao acordo e defender que os trabalhadores votem contra. Eu não sei o resultado. Pode ser que o resultado da manhã, a grande maioria vote a favor, como foi na GM, nas outras fábricas. Mas é importante que os trabalhadores tenham ciência disso, do porquê que o sindicato é contra. E fica demonstrado nessa situação a ganância da empresa. Como tem sido demonstrado ao longo dos tempos. Eu sei que tem muita gente que ama a Embraer, que é cego pela Embraer. Mas eu acho que tudo bem, pode amar, mas a gente não pode ser cego, entende? Nós temos que enxergar a realidade. Vocês lembram da greve que teve ano passado? A empresa só acabou com a greve, ela não acabou no argumento, na razão, ela acabou com a greve com a polícia, chamando a tropa de choque para bater em gente. Eu fui jogado no chão. Teve diretor do sindicato que foi preso pela polícia, né, depois foi solto, mas porque ela não consegue resolver as coisas no diálogo, ela resolve na porrada. E a prova disso foi isso. 3 semanas para negociar uma coisa muito simples. E por que a empresa não deu? Porque ela tinha que tirar direito dos trabalhadores, ela tinha que reduzir salário. É uma intransigência que é inadmissível. Então, eu acho que é importante compartilhar com vocês essa nossa opinião. Acho importante que cada um de vocês saiba e se vocês têm que formar senso crítico. E eu quero encerrar esse tema sobre a Embraer dizendo o seguinte: formem senso crítico, porque é o seguinte, a coisa vai ficar pior. E não estou falando da pandemia eu quero falar daqui a pouco, não quero falar do coronavírus. Vai ficar pior porque a Embraer vai vir com demissão. Depois que acabar esses acordos, nós colocamos uma cláusula lá que se ela quiser fazer demissão, nós vamos ter que discutir um novo layoff. Mas se preparem, companheiros e companheiras. A real vontade da Embraer é fazer demissão. E não é por causa do coronavírus. Ela vem querendo fazer isso desde o ano passado. Porque quando ela entregou essa fábrica para a Boeing, ela já disse que tem um efetivo maior do que ela necessita. Então se preparem. Se você quer defender o seu emprego, se você quer defender o seu direito, não vai ser no WhatsApp, não vai ser sendo amiguinho de supervisor, não. Vai ter que ser na luta. Hoje a gente não está podendo fazer isso, infelizmente. Porque hoje a gente não pode se aglomerar. Eu sequer posso conversar com vocês na rua, certo? Porque nós estamos aí nessa questão da quarentena, que é de isolamento social, que é fundamental. Mas quando tudo isso acabar, nós vamos ter que brigar. Então se você que acha que o sindicato é radical, o sindicato não faz nada, não serve para nada, eu acho que primeiro você tem que rever essa posição, porque se não fôssemos nós do sindicato hoje, você estaria com um salário mais baixo, com seus direitos mais reduzidos e ainda sem estabilidade. Tá? Porque no acordo de alguns sindicatos aí, saiu o pagamento de indenização e não estabilidade. Então acho que você tem que rever alguns dos conceitos. Eu acho que uma outra dica importante que a gente quer deixar, além da preparação para o que vai vir no futuro, é que a gente precisa ser mais unido, a gente precisa se olhar como irmão trabalhador e ser mais unido. Eu queria aproveitar, inclusive, nesse vídeo, fazer um chamado, mais uma vez, eu quero fazer um chamado por tudo que fizeram de errado. Eu quero fazer um chamado aos sindicatos de engenheiros, sindicato de Botucatu e o Sindicato Aeroespacial. Não dá para continuar essa divisão entre a gente. Eu chamei vocês para a gente negociar junto essa questão do layoff, vocês não fizeram, vocês foram precipitados, negociaram com a Embraer, aceitaram todas as condições que a Embraer impuseram a vocês. Eu vou ser bem sincero, tem gente que desconfia que vocês receberam dinheiro para fazer esse acordo pelego. Eu não quero entrar nesse assunto, mas se vocês receberam dinheiro ou não, vocês têm que mudar de postura, porque vocês representam os trabalhadores dessas fábricas e vocês têm que garantir o direito dos trabalhadores e não garantir os interesses da fábrica. Então eu peço a vocês que mudem de posição e que nos próximos ataques que a Embraer for fazer contra a gente, o que ela vai fazer, tá? Não está decretada a paz entre nós e a Embraer, vai ter mais ataques, nós temos que estar unidos. Gavião Peixoto e São José já está unido. Então, Botucatu, Sindicato Aeroespacial e sindicatos de engenheiros têm que mudar de posição, tem que rever. Vocês são sindicatos para defender o direito dos trabalhadores e não o interesse dos acionistas, tá? E por último, pessoal, assim, quero encerrar esse vídeo também chamando a reflexão de vocês. Vai ser um vídeo longo, mas é meio que uma conversa que eu quero ter com vocês aí. Depois vocês podem me criticar, mandar o WhatsApp, no Facebook, fiquem à vontade. Mas olha só, eu como líder sindical não posso deixar de falar isso. Independente se alguém votou no Haddad, votou no PT, votou no Bolsonaro, votou no PSL, isso agora é indiferente pelo que eu quero dizer para vocês. Essa pandemia que está assolando o mundo, não só o Brasil, nós temos que tratá-la como uma guerra. Nós estamos vivendo uma situação na humanidade hoje que é um problema geracional. Nossos filhos e netos no futuro vão ver filmes sobre o que está acontecendo hoje. Da mesma maneira que a gente vê filmes e histórias sobre a Segunda Guerra, sobre a Guerra do Vietnã, o que nós estamos passando no mundo hoje entra para a história. Porque milhares de pessoas, como nós, estão morrendo ao redor do mundo.
entende? Por conta dessa doença. E isso não deve ser menosprezado. O isolamento social, hoje, ele é a única ferramenta que tem dado certo. Eu sei que tem pessoas que falam, pô, mas sacanagem, o comércio tem que abrir, a economia não pode entrar em crise. Gente, parem para pensar. A economia pode voltar a crescer. Uma empresa que quebra, ela pode voltar, ela pode voltar de novo. Um comércio que teve prejuízo, daqui 2, 3 meses, ou no Natal, ela pode retomar. Agora, vidas não retomam. Se uma pessoa morrer, ela não tem como voltar de novo, entende? Então, vamos pensar, o que vale mais a pena? Vamos colocar na balança, o que vale mais a pena? A economia ou a vida das pessoas? Hoje, o que vale mais é a vida. E como nós estamos nessa situação que nós podemos tratá-la como um período de guerra, a prioridade é a vida das pessoas. Numa guerra, a prioridade, se a vida das pessoas de um determinado país é a vida, agora também tem que ser a vida. Então não vamos cair nessa história. Se o presidente Bolsonaro, que critica tanto o isolamento social, apresentar uma outra medida, uma outra coisa que seja melhor do que o isolamento social, a gente aceita. O problema é que ele não apresenta. Ele somente critica o isolamento social porque vai afetar a economia. Mas tudo bem, qual é a alternativa? Ele tem um remédio? Ele tem uma vacina? Ele tem alguma máscara mágica que impede que o coronavírus passe para as pessoas? Ele não tem. Então, um presidente de verdade, um líder de verdade, tem que apresentar soluções. E hoje no mundo, ninguém tem feito isso. A verdade, companheiros e companheiras, é que nós estamos sem nenhuma... não tem uma liderança mundial ou um grupo de pessoas que queiram, de fato, mudar a situação para os trabalhadores e para o povo. Porque nós somos a maioria. Eu acho que isso é interessante. Eu vi uma comparação na internet muito interessante sobre isso. A gente viu vários filmes de guerra, Vingadores, né? Por esses filmes de guerra, os salvadores do mundo são os Estados Unidos. E o que os Estados Unidos estão fazendo hoje? Totalmente o contrário, certo? O Trump está rompendo com a OMS, vai deixar de mandar dinheiro para a OMS. O Trump está confiscando aparelhos respiratórios e máscaras que vêm da China que iam para os outros países, entende? Está sendo totalmente o contrário. Porque essa é a verdade. Uma coisa é a história, uma coisa é a ficção, outra coisa é a realidade. A realidade está nua e crua. Que nós trabalhadores, nós pobres, a classe média, nós todos estamos se ferrando. Essa é a realidade. Os ricos estão numa boa. E é por isso que a gente tem que chamar essa atenção. E um dos exemplos disso, inclusive, é que a Embraer... Ela na negociação abriu o jogo para nós, que na próxima semana e na outra, ela tem intenção de trazer mais 1.000 trabalhadores para dentro da fábrica. E sabe qual é a real intenção da Embraer em fazer isso? É manter a elite e os ricos do mundo voando, enquanto nós, pobres trabalhadores, estamos se ferrando na fábrica. Essa é a realidade. Então você, trabalhador e trabalhadora, se você for convocado pelo supervisor para trabalhar na fábrica semana que vem, ou na outra, ou no mês que vem, saiba que a diretoria da Embraer e o conselho administrativo da Embraer estão querendo que você seja bucha de canhão para que os jatos executivos sejam fabricados na Flórida e garanta a entrega para os executivos e a burguesia da Europa e dos Estados Unidos. Não é discurso, companheiros e companheiras, é a realidade. Tá? É a realidade. Sabe por quê? Porque a Embraer disse na nossa negociação que ela precisa retomar o mercado dela. Só que tem um porém. Os aviões comerciais não estão voando. Porque as empresas aéreas não estão voando ao redor do mundo. Certo? Os únicos aviões hoje que têm condições de voar são os militares e os aviões executivos. Só que nós sabemos que os aviões militares não têm tanta demanda. Então qual é a grande demanda hoje que tem no mundo? É a aviação executiva. E a Embraer está mantendo a fábrica da montagem do feno da aviação executiva aberta na Flórida, em Melbourne. A fábrica de Melbourne, Fort Lauderdale, está funcionando. E a Embraer quer que alguns trabalhadores aqui do Brasil, de São José dos Campos, de Eugênio de Melo, de Botucatu, de Sorocaba, de Gavião Peixoto, voltem para o trabalho, não todos, porque alguns vão ficar em layoff, mas ela quer que volte alguns trabalhadores para quê? Para fabricar peça para mandar lá para os Estados Unidos. Para manter o feno. E aí o feno vai ser entregue para os executivos, vai ser entregue para a elite ficar voando ao redor do mundo, para eles manterem o lucro deles, enquanto trabalhadores brasileiros podem estar morrendo aqui. Essa é a realidade que está acontecendo na Embraer hoje, se ela chamar trabalhadores para dentro da fábrica. E esse é mais um dos motivos para o sindicato ser contra esse acordo que ela propôs. Esse é um dos motivos, graves inclusive. Nós inclusive denunciamos isso para o prefeito de São José, denunciamos isso para o governador do estado, o João Dória, e nós queremos que fique claro para vocês essa situação. O prefeito de São José, nós ficamos espantados ontem, porque ontem teve uma reunião com o prefeito de São José, e ele falou que ele não vê problema nisso. Ele acha que a Embraer pode voltar a produzir. Só que tem um porém, certo? Tem um porém. São José tem cerca de 250 leitos de UTIs. Se na Embraer tiver 1.000 trabalhadores funcionando semana que vem,
e a epidemia se espalhar na Embraer e mais de 100 trabalhadores da Embraer ficarem contaminados com o coronavírus, o prefeito pode com essa política de não condenar a atitude da Embraer, o prefeito pode estar colocando todo o sistema de saúde da nossa cidade, São José dos Campos do Vale do Paraíba, em colapso. Somente pela volta da Embraer às suas atividades. Por isso, um prefeito sério de verdade hoje decretaria a paralisação de todas as fábricas que não fazem trabalho essencial, para que evite aglomeração. Porque dessa maneira, os números em São José, que não estão tão altos em relação a São Paulo, vai se manter mais estável e menos chance dessa doença se ampliar na nossa região. Como eu falei, agora é momento de se preocupar com vidas e não com o lucro das empresas, não com o mercado. O foco agora é vidas, tá? Então, eu quero deixar registrado isso aqui em nome dos sindicatos metalúrgicos, quero deixar isso registrado como trabalhador da Embraer e quero deixar registrado como cidadão da cidade de São José dos Campos. Eu não sou josense, eu nasci em outra cidade. Nasci em uma cidade chamada Artur Nogueira, que fica perto de Campinas. Mas eu moro nessa cidade há mais de 14 anos. E como cidadão dessa cidade de São José dos Campos, eu exijo que as autoridades tenham respeito à vida e não respeito ao lucro. E é por isso que nós exigimos que o prefeito de São José emita um decreto que proíba as fábricas de funcionarem, que os funcionários dessas empresas tenham garantido o seu salário e tenham garantido a estabilidade no emprego, não sejam demitidos. Agora o foco é a vida. E se o prefeito não fazer isso, ele está assinando um atestado de óbito de pessoas que venham a morrer por conta da Covid-19 na nossa região e na nossa cidade. Então, o momento é grave e o momento exige prioridade. E a prioridade é a vida. Não é o lucro e não é a ganância das empresas, dos acionistas. Beleza, pessoal? Isso era importante fazer esse compartilhamento com vocês, das nossas opiniões sobre tudo isso. Se não gostou, legal, não tem problema, pode criticar a gente aí. Se gostou, legal, dá um joinha aí e espalha essa ideia. A ideia que tem que ser espalhada agora é proteção à vida, não ao lucro. Beleza, pessoal? Tamo junto.